Bem-vindos, senhoras e senhores, a esse novo programa How Did You Make It That Far? Em português, Como Você Chegou Tão Longe? É um programa que tenta de visibilizar as pessoas que chegam como imigrantes aqui na Suíça e conseguem muito sucesso. Então, hoje a gente tem como convidada a Tatiana Vieira, atualmente diretora da Fundação Brasileira em Basileia, né? Tatiana, bem-vinda. Gostaria muito de saber de onde você é, como é que você veio aqui para a Suíça, o que você fazia antes? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Você, Daniela, e a equipe da TV Diáspora. Eu sou de Salvador, no Nordeste do Brasil, e eu vim para a Suíça por causa de um ex-namorado. Eu o conheci na minha cidade e nós ficamos num relacionamento à distância durante algum tempo e depois de 3 anos eu decidi vir para a Suíça ficar com ele, mas eu já arranjei tudo para começar meus estudos aqui e estou até hoje aqui. Mas o que você fazia antes lá no Brasil? No Brasil eu era professora de inglês, numa escola local. E essa é a minha primeira formação, né? Eu sou professora, estudei lá até 2006 e foi quando eu decidi, né, fazer esse movimento aí de migração para cá, para a Europa, por conta dessa pessoa que eu tinha conhecido, mas também para ampliar meus horizontes, né? Eu queria estudar, eu queria sair do país, eu sabia que eu queria sair do país, não necessariamente para morar. E foi isso que aconteceu. Aí eu vim para cá já com matrícula na universidade, estudei aqui comunicação e alemão e acabei trabalhando numa rádio local em Basel e hoje estou na Fundação Brasileira, como você disse. Tá, mas agora a gente quer saber em detalhe, tá? Então eu vou te perguntar, primeira coisa, quantos anos você já está aqui? Eu estou aqui há 16 anos. Mas eu certeza que agora você está muito integrada, mas eu gostaria de saber como é que foi esse processo, qual foi o impacto de vir para cá, do Brasil, sabe? A cultura é muito diferente. Você teve esse impacto cultural? Sim, claro. Quem não teve, né? É difícil, o processo de integração é muito difícil. Vindo do Brasil, né, para cá, são culturas completamente diferentes, as pessoas são diferentes, as regras, né, da sociedade são diferentes, as expectativas das pessoas são diferentes, né, de como você deve se comportar, a língua, né? A língua. Por último, last but not least, né, porque realmente é difícil e é importante que a pessoa domine, né, para poder se movimentar aqui com facilidade. Então, tudo isso foi muito difícil. Eu acho que levou aí uns 6 anos, 7 anos para eu me sentir realmente à vontade aqui e poder seguir o meu caminho, sabe? Até então eu estava ainda muito insegura, ainda aprendendo, tentando encontrar né, o meu caminho, tentar encontrar pessoas também com quem eu me conectasse, amigos, mesmo a questão profissional também, né? Não sabia direito o que eu ia fazer, então foi um processo longo, difícil, né? Um pouco solitário também, mas eu tive sempre pessoas que ajudaram, pessoas daqui, né? Suíços também, outros imigrantes, outras imigrantes que me ajudaram bastante e eu sou muito grata, né, por ter tido isso também. Tá, então você falou que demorou 6 anos até ficar à vontade, né? Com tudo, mais ou menos. Mas como é que você chegou ao posto que você agora tem de diretora da Fundação Brasileira? Qual foi o caminho, se você poderia contar? Como que você começou depois da faculdade? Isso. Eu fiz a faculdade aqui, estava fazendo ainda, né? E eu precisava fazer um estágio. Então, eu... por acaso, conheci uma jornalista brasileira que trabalhava na Rádio X como voluntária, ela fazia o programa em língua portuguesa e ela me convidou para ir um dia. E eu me lembro que ela teve um imprevisto e ela não pôde ir. Então ela disse, Tatiana, você tem que fazer as notícias.
Então, eu acabei tendo que fazer as notícias do programa Beleza, se chama, e ainda existe, né? Todas as quartas-feiras, das 20 às 21, na Rádio X em Basel, que dá para ouvir online também, radiox.ch. E eu fiz esse primeiro programa e daí continuei. Fiz esse estágio também e logo depois, porque eu estudava ciências da comunicação, né? Então, do estágio virou um pequeno emprego com uma carga horária pequena, depois com uma carga horária maior e mais responsabilidade, e eu fiquei sendo a coordenadora dos programas de língua estrangeira da Rádio X. Durante bastante tempo, durante 8 anos. Então você sempre estava conectada com a comunidade de estrangeiros? Sim. Você sempre estava aí ajudando, conhecendo? Sim. Enquanto eu estava no meu próprio processo de integração, eu ajudava outras pessoas. E eu acho que isso me fortaleceu muito. Perceber que eu não estava sozinha, que tinha outras pessoas, às vezes até em situações piores, né? Porque não tinham os mesmos meios, não tinham pessoas que ajudassem, não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Então, isso acabou me fortalecendo e eu via o resultado do meu trabalho diariamente. Que aquelas pessoas valorizavam muito a ajuda que eu dava e também estavam muito gratas por me ter lá. Era um trabalho muito gratificante, onde eu fiquei, como eu falei, né, 8 anos na coordenação dos programas de língua estrangeira e 11 anos no total, porque eu comecei 3 anos antes como voluntária. Tá, e depois, como é que você decidiu deixar, eu não sei se você ainda trabalha lá, mas como é que você virou agora diretora de uma fundação tão importante? Sim, então, depois desses 8 anos, né, no cargo que eu tinha de coordenadora dos programas, eu fazia projetos de integração, como eu expliquei, eu queria um novo desafio. Então, eu decidi pedir demissão. Eu estava numa situação também que me permitia, não é? Eu tinha um parceiro, eu vivia confortavelmente. Eu sabia que seria um período curto, né? Em que eu ia, ou apostei nisso, né? Tinha fé que ia ser um período curto e decidi me desligar para poder me dedicar a outros temas. Eu fiz uma especialização na Fachhochschule Nordwestschweiz em diversidade e inclusão. É um tema muito atual, muitas empresas, especialmente empresas multinacionais, estão investindo muito nessa área, tem os seus próprios setores de diversidade e inclusão. Então eu me via representando essas empresas, ou a diversidade e inclusão nessas empresas, promovendo diversidade e inclusão, que era o trabalho que eu já fazia na Rádio X, né? Só que a Rádio X, como rádio comunitária, como existem outras rádios também na Suíça com esse perfil, já tinha essa abertura, né? E hoje em dia você sabe que é muito importante que as empresas tenham um olho para as dificuldades que as mulheres têm em específico, que pessoas com deficiência têm para o trabalho, que imigrantes têm. Sim. Então, assim, pessoas né, negras. Então, assim, ter uma sensibilidade para esses temas, para essas pessoas com esses perfis é muito importante e isso tem sido notado, né? Então, é uma área que está em desenvolvimento e eu me via muito seguindo essa carreira. Então, fiz a especialização e, nesse meio tempo, procurando ainda um trabalho nessa área, eu vi que estavam procurando uma pessoa para a direção da Fundação Brasileia, que é uma fundação para a promoção da cultura brasileira na Suíça. E me candidatei, fiz uma boa proposta, pelo jeito, né, porque fui contratada há 2 anos atrás, e há 2 anos eu estou fazendo esse trabalho de ponte entre Brasil e Suíça, principalmente através de exposições, mas nós temos também outras atividades culturais, como shows, tardes de cinema. A gente vai abrir um café no ano que vem. Ah, que gostoso. Então, a gente quer oferecer bastante coisas para a comunidade, não só que a comunidade se identifique e frequente, né? Jovens, crianças, adultos, mas também o povo suíço, o público suíço, né, de modo geral, todos que vivem aqui, que querem conhecer um pouco sobre a cultura brasileira e que acham interessante. Nós temos também espaços, não é? Um prédio gigante à beira do Rio Reno, em Basel, e a gente tem espaços que a gente aluga para eventos também.
Então, quem gostaria de também celebrar uma festa, encontra lá o espaço ideal. Tá, então é assim como que você sempre esteve assim em relacionamento com a comunidade brasileira, mas agora ainda mais, né? Agora tá mais pertinho de casa, Isso. não tá? Sim, com certeza. Não, é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter alcançado, porque é muito difícil estar aqui na Suíça como imigrante, longe do país. A gente até esquece certas coisas, né? A gente se adapta de tal forma para poder chegar em determinado lugar, você precisa se adaptar muito bem. Então a gente se adapta de tal forma que a gente se distancia um pouco do nosso país, da nossa cultura. E trabalhar na Fundação Brasileira representa para mim voltar para casa. É como se eu tivesse a oportunidade agora de me ocupar de assuntos que têm a ver com o Brasil, de pensar como é que eu quero fazer essa ponte Brasil-Suíça, e ela pode ser feita de várias maneiras, as relações culturais, a gente vai ter uma exposição sobre as relações econômicas, por exemplo. Então, há várias maneiras de a gente fazer essa ponte, e eu estou muito contente de ser a pessoa, né, que recebeu essa tarefa de dirigir a fundação e fazer esse trabalho. E para mim, pessoalmente, tem esse efeito de me colocar mais próxima do meu país novamente. Beleza. Beleza, Tatiana, e parabéns por tudo que você já tem alcançado. Mas tem muita gente que só olha no sucesso, né? Que eles acham que é sorte. Você teve sorte. Não, ela conseguiu por isso, mas eu não sou assim. Então, eu gostaria muito de escutar de você, falar para todo mundo que está olhando, o que é que você daria como conselho? Para gente que está aqui, de imigrante, gostaria também de fazer uma vida, ter sucesso, fazer o que eles gostariam de fazer, né? Porque tem muita gente que trabalha em coisa que não é o que a gente realmente quer fazer. Então... A maioria das pessoas, né? Eu, fazendo esses projetos para imigrantes, eu percebi que a maioria das pessoas não estava trabalhando nas áreas de formação. Então, há uma certa frustração, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar isso como uma oportunidade também de escolher um novo caminho. Eu fui professora e hoje eu tenho um trabalho completamente diferente. Fui jornalista, já não sou mais. Então, assim, eu acho que a gente pode olhar para o fato de não ter o diploma reconhecido, de não poder trabalhar na nossa área como uma oportunidade de tentar uma coisa diferente. Agora, é trabalhoso. É trabalhoso, precisa de muita determinação. A gente tem que trabalhar aqui, mostrar serviço mais do que outras pessoas, né, para que a gente seja visto como equivalente, para que a gente possa ter oportunidades, né, que outras pessoas que nasceram aqui, que conhecem os códigos aqui, que são daqui, né, conhecem a Suíça e sabem como ela funciona. E eu acho que isso é muito importante, que a pessoa tenha consciência de que vai demandar muito trabalho, né, você se reorientar, mas que pode ser interessante também, que pode ser muito gratificante chegar até lá. Eu digo para todo mundo que a língua é indispensável, é importante aprender a língua do país onde você vive, da região onde você vive, no caso da Suíça, o alemão, aqui estamos na região alemã. E eu acho que não existe outro caminho, né? A gente tem que poder dominar a língua para se comunicar de igual para igual, né? Com outras pessoas que são daqui e que estão procurando a mesma coisa que nós estamos. Então tem isso. Eu acho que é importante também dizer que é importante a pessoa criar uma rede de contatos forte. Não achem que é, né, algo supérfluo. Mas a gente sempre diz, né, é bem difícil de fazer amizade com o suíço. É verdade ou não? Sim. Sim, é difícil. É difícil e leva tempo, mas quando você tem uma amizade, você tem uma amizade. Para sempre, né? Eu sei. Então, eu acho que é preciso ter um pouco de paciência. Eu tive sorte de ter muitas pessoas que me ajudaram, imigrantes, mas também muitos suíças que me ajudaram e que são meus amigos até hoje, que me deram essa mão, que estavam um pouquinho mais adiante do que eu. Eu percebia que essa pessoa já está há alguns anos, é mais velha ou tem mais alguns anos de experiência e pode me ajudar, pode ser um espelho para mim. Então, os contatos, a rede de contatos com quem você se relaciona. Na Suíça a gente tem
essa possibilidade de entrar em contato com quem a gente quiser. Não é como nos nossos países, no Brasil, na Bolívia, de onde você vem, não é? Apesar falando português, sim, mas não. Então, nos nossos países, a gente sabe que para chegar a determinadas pessoas é muito difícil, quase impossível. Aqui não. Aqui você pode escrever para as pessoas que você acha que podem te dar uma mão e você vai receber uma resposta. Você pode ter certeza que uma resposta você vai receber indicações, de repente até consegue um encontro com uma pessoa que você tem certeza que pode fazer a diferença. Então, eu acho que o caminho é esse, é a gente estar aberto, fazer contatos, saber que o caminho vai ser duro, mas que pode ser muito gratificante você estando lá, você perceber realmente... demorou muito, foi muito trabalhoso, mas cheguei onde eu tô. Que boa mensagem, porque tem muita gente que está no caminho, que está aí pertinho, mas acontece alguma coisa e eles param, eles acham que é muito difícil. E eu acho que é aí mesmo, né? No ponto onde a gente está perto e está mais difícil, é o momento que vai virar e vai ser tudo certo, né? Exato. Tá, então, eu gostaria muito de saber o que você acha que é o que mais dá saudade do Brasil para você? Eu sinto mais saudade da minha família, lógico, das pessoas. Existe toda uma maneira de ser e estar no Brasil que eu sinto muita falta, que é muito diferente. Aqui as pessoas são mais rígidas e mais... não são tão flexíveis, né? A gente acha até que perde um pouco de humanidade, até como se fôssemos máquinas funcionando. O trabalho é muito importante aqui, não que não seja no Brasil, mas a gente sempre leva a coisa com mais leveza. Sim. E aqui há essa rigidez que eu acho que até a gente acaba assumindo. Eu não me excluo. São 16 anos de Suíça já, então eu já estou muito rígida, né? Você já virou Suíça, eu mesma puxo a minha própria orelha, né? Porque eu percebo que eu mudei muito nesse sentido. Mas é aquela coisa, o contato com os imigrantes, o contato com a comunidade brasileira, especialmente agora no contexto da Brasileira, me ajuda também a ficar mais relaxada e tentar trabalhar, ser tão produtiva quanto, mais com uma certa leveza. É isso que eu queria perguntar. Agora que você está falando disso, agora que você trabalha na Brasileia, que é principalmente uma fundação que está promovendo a cultura brasileira, então você está mais perto daquilo, né? Que você tem saudade. Tem saudade da gente, da cultura. Tá aí, estou trabalhando nisso mesmo, né? Não, então, isso é um grande orgulho para mim. Assim, poder desempenhar uma função onde eu tenho tanta responsabilidade, né? Eu tenho uma pequena equipe, somos 4 no total, e a gente está fazendo possível o impossível. É uma equipe muito pequena para a quantidade de trabalho que tem. Eu convido todo mundo, né, que está assistindo para visitar o nosso site, brasileia.com. A gente está também em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, e dá para acompanhar o trabalho que a gente tem feito, do aluguel dos espaços, a gente tem feito exposições, eventos, a gente fez a Copa do Mundo, né? Infelizmente o Brasil não passou, sim. Mas os jogos a gente mostrou num telão, então tinha muita boa energia, né? A escola de samba tocou, a gente tem uma escola de samba. Tem sim. Tá. A gente tem que ir para lá, né? Então, eventos culturais desse tipo e a gente muito próximo tá o café, né? A gente vai ter um café lá. Exato. Não, a gente tem os eventos... Com pão de queijo. O café com pão de queijo, com bebidas também, com guaraná. Guaraná Antártica. Tudo aquilo que as pessoas esperam. Então a gente vai ter lá um pedacinho do Brasil mesmo, né? Já temos, mas a gente está deixando... Tá faltando a comida. Tá faltando a comida, deixando ele um pouco mais atraente também para o público em geral. Tá, que bom. Parabéns, Tatiana. Muito obrigada pela entrevista. Eu te agradeço também por ter vindo até aqui, desde Basel. Muito obrigado para vocês também nos acompanhar nesse programa How Did You Make It That Far? Em português, como você chegou tão longe? Meu nome é Daniela Valdívia. Muito obrigada.